Continuando, no vídeo anterior, ele já está aquecido. Isso aqui é para limpeza da ponta, certo? Você pode limpar dessa forma. E como eu disse antes, você pode limpar com a esponjinha vegetal, ela é fácil de encontrar nas eletrônicas. Você pode limpar com um pano molhado, ele não pode estar encharcado. Nunca lixe, nunca passe lixa, o bombril ou qualquer abrasivo na ponta, porque você vai acabar com a ponta. E tem essa parece uma esponja. Você faz esse procedimento e ela limpa a ponta. Então o procedimento é basicamente o mesmo, só que ele é um pouco mais lento. Você desencapa o cabo e usa próprio isolante para torcer ele. Você tem que torcer, porque se você deixar ele aberto, você vai precisar de muita solda para completar os espaços. Aqui ele está fechadinho e a propagação de calor de um fio para o outro fica melhor. Fazer esse procedimento sem pasta é quase que inviável. Imagine você vai montar um quadro de comando, você está sem terminais e imagine um quadro de comando com 100, 150, 200, 600 conexões, fazer esse procedimento. Sem pasta para soldar é muito inviável. Mas não pode deixar, lembrando, não pode deixar nenhum resíduo dela na terminação. Ela é corrosiva, ela destrói os terminais dos contactores, dos disjuntores. Eu vi isso muitas vezes. Mas o procedimento, sim, continuando aqui, o procedimento é o mesmo. Coloca um pouco de solda na ponta. Eu quero criar uma superfície líquida aqui para melhorar o contato, né, e conseguir transferir calor mais facilmente. Basicamente isso. Você viu como a pasta ela ajuda bastante nesse procedimento. A limpeza é sempre com um pano molhado ou a esponjinha molhada. Usou, não deixe ligado, desliga, e também nunca deixe resíduos de solda na ponta, porque essa solda ela tem dentro dela, ela tem um fluxo resinoso, e para tirar isso do ferro é horrível. Ele queima no ferro e fica grudado, aquelas manchas pretas bem feias. Isso aqui atrapalha na soldagem. Você tem sempre que limpar, nunca deixe esse material na ponta do ferro de solda. Sempre a pistola, vocês viram que você não precisa ficar segurando direto. Você só dá um toquezinho e ela vai derretendo. Ela esquenta muito rápido. Vamos ver esse procedimento agora com o maçarico. Na verdade, o maçarico, né, as pessoas têm dificuldade de fazer isso com o maçarico. O maçarico é bem fácil. Isso aqui é um cabo 10 mm. Ele foi estanhado não com maçarico. Isso aqui foi estanhado com soprador térmico. Eu não indico soprador térmico para isso, né, mas se for a única ferramenta que você tem aí, né, no momento, isso aqui foi feito com um maçarico, se eu não me engano, cabo 10 mm. Nunca desencape sem torcer. No caso do maçarico, e nunca deixe para baixo ou para cima. O procedimento é sempre feito nessa posição, porque se você fizer para cima ou para baixo, vai acabar escorrendo e vai ficar horrível. Vai ficar aquela gota na ponta ou próximo à base.
Um procedimento que você pode fazer é o seguinte: você pega a flanela, molha ela, pode encharcar, e você enrola, né, em torno do isolante. É uma forma de você aquecer o condutor sem queimar o isolante. Enquanto você vai aquecer o condutor, a flanela encharcada vai resfriar o isolante. Mas quando você pega a prática, né, nem precisa fazer isso. Novamente, fazer isso sem a pasta é muito difícil, é muito chato. Você precisa desencapar um trecho maior. No caso do maçarico ou soprador térmico, você precisa desencapar um trecho maior, porque vai haver, tem a parte. Sempre você não consegue fazer isso com um pedaço muito pequeno. Você tem que desencapar um pedaço maior, porque a parte da frente você vai aquecer e a parte de trás você vai estanhar. Você precisa, você nunca vai fazer nessa posição, é sempre para fora. Você vai lançar a chama, não precisa ser muito próximo à chama. E você vai testando. Se você colocar na frente da chama, ó, tá vendo? Ele derrete. Ó, já pegou. Viram? Bem simples. Lembrando, sempre depois você tem que limpar. Você pode usar álcool isopropílico ou olha só como ficou. Perfeito. Você pode limpar sempre depois que usar a pasta para solda. Ela é ácida. As melhores, infelizmente, são ácidas, né? As não ácidas têm um desempenho bem medíocre, para falar a verdade. E sempre que você usar pasta para soldar, limpe bem. Não conecte isso sem limpar, certo? Você vai, se você for conectar isso num disjuntor ou num contactor, você vai acabar destruindo o borne dele, porque essa pasta ela é ácida, ela vai corroer, né, o borne, o acabamento do borne. Alguns desses disjuntores, né, alguns desses contactores têm o borne com acabamento bicromatizado. Vamos fazer o procedimento agora com o soprador térmico, para vocês verem como é possível. Eu não indico com soprador térmico, é a última ferramenta. É uma ferramenta desajeitada, é uma ferramenta que você precisa de mais espaço para fazer esse procedimento, porque ela na verdade vai fazer esse aquecimento por irradiação. E você precisa de bastante espaço, né? Não pode ter, por exemplo, um monitor aqui na frente, porque senão ele vai queimar o monitor. Ele é bastante forte, você não vai deixar muito em cima, você vai deixar uma certa distância, e é exatamente como eu falei, nunca assim, é sempre na posição contrária. Se você tiver com medo de queimar o isolante, enrola o isolante com um pano, uma flanela molhada, que funciona. O procedimento ele é um pouco mais lento. Mantenha a distância, não coloque aqui na frente, né? E não faça nessa posição. Jamais faça nessa posição, com um cabo aqui na frente, porque pode gotejar solda dentro do soprador. E nunca em direção ao isolante.
para pegar, né? É um procedimento bem lento. Por isso não há muita viabilidade no caso do soprador. Mas é possível. Pronto. Vocês viram que é um procedimento bem lento. Não danificou o isolante. Essa é a qualidade da solda. Se você estiver com medo de queimar o isolante, você passa um pano molhado, como eu te falei. Alguma coisa encharcada aqui para resfriar o isolante. A transferência de calor, no caso do soprador térmico, é por irradiação. Ela é muito mais lenta, mas é possível. Não é viável. Por que não é viável? Porque uma coisa dessa, você tem que deixá-lo no máximo para fazer isso. Uma coisa dessa é 3.000 watts. Para soldar um cabinho, cara, nossa. E você vai demorar muito mais, mas é possível. Vocês viram que é possível. Existe uma outra forma que é com o cadinho. O cadinho ele é muito mais rápido, muito mais simples. O cadinho ele é ele tem uma espécie de pote, né? Onde você enche com solda. Quando você for colocar no cadinho, você não coloca completamente, você coloca só a metade. A solda já sobe tranquilo ali. Novamente, a pasta ela serve para desoxidar a superfície. E você vai aplicar, né, calor na superfície do cobre novamente. E o cobre, sob a presença de oxigênio e sob calor, ele oxida muito fácil. Então a pasta ela impede, né, que essa oxidação aconteça durante o processo de soldagem. Então fica muito mais fácil soldar com a pasta. Como vocês viram, é bem mais rápido, bem mais simples. Só que a pasta ácida ela deixa resíduos. Lembrando, isso é muito importante, não deixe resíduos. Se você vai montar quadros de comando dessa forma aqui, não deixe resíduos. Helder, mas já existem terminais para isso. Pois é. Eu aconselho a usar terminais. A NBR 5410 proíbe, ela veda, né, esse tipo de procedimento. Existem soldas de diversas grossuras, né, diversos diâmetros. Até acho que eu conheço, já trabalhei com 3 milímetros, acho que 4 milímetros também. Tem de 1,5, 1 milímetro, tem mais finas também. Lembrando sempre, usem uma solda de qualidade, uma solda de boa qualidade. Soldas de qualidade ruim você não consegue. Essa daqui, ó, eu só consigo estanhar com ela na pistola, né, com aquecimentos bem elevados. Dependendo da composição, das proporções, né, da composição dela, ela tem pontos, né, de fusão e solidificação diferentes. E fica bem difícil, bem trabalhoso estanhar com algumas soldas, principalmente as importadas. Então procure a Best, a Soft, a Cobix, são excelentes. Você sabe que a NR 5410 proíbe, né, ela veda isso aqui, esse tipo de aplicação. É um procedimento que, na verdade, eu prefiro a crimpagem, certo? Sempre preferi a crimpagem. Isso aqui é um último recurso. Novamente, não deixe nenhum resíduo. As antigas soldas, elas vinham com... Na verdade, todas as soldas hoje, elas vêm com um fluxo resinoso dentro delas. Só que, na maioria dos casos, ela evapora. Vocês viram que, principalmente para esses processos de procedimento, ele é lento, né? Então, ela evapora muito rápido e fica só a resina. Para emendas, emenda não é diferente. Só que a emenda, você tem que fazer o procedimento de emenda primeiro, né? Você tem que desencapar, emendar e só depois estanhar. Você não pode simplesmente pegar uma extremidade, encostar na outra
e estanhar. Você tem que desencapar, fazer o procedimento de emenda, né? Prender bem um cabo um no outro, né? Apertar bem um cabo no outro e depois aplicar o estanho. Na área automotiva isso é muito comum. Eletricidade em embarcações também isso é muito comum, mas instalações elétricas, né, a ANR 5410 veda esse tipo de aplicação. E um dos motivos é essa corrosão, né, porque é quase que inviável, é muito inviável você fazer esse procedimento sem a pasta. Antigamente não existiam pastas não ácidas, hoje existem pastas não ácidas, né? Essa daqui, se eu não me engano, ela não é ácida. E exatamente esse fator, né, torna ela corrosiva para os bornes de contactores, disjuntores e dispositivos. E nunca vi a viabilidade disso, né, em instalações elétricas residenciais. Eu vejo a viabilidade disso, né, como eu disse, eu já fiz muito isso quando eu montava quadros de comando. E é diferente, você tem uma bancada e todo o processo você faz num único lugar. Numa casa você vai ter que ir em caixa por caixa, né, e fazer estanhamento da terminação do cabo. Isso não me é muito viável. Antigamente se usava muito fio rígido. O fio rígido ele tem essa vantagem, ele não precisa de terminais. Então você não precisa estanhá-lo. Estanhamento é para substituir os terminais. Se é cabo flexível, você tem que usar terminais ou estanhar. Mas estanhar é só em último caso. Bem, essa é a minha dica. Espero que tenham gostado. E até mais.